Entrando aqui no nosso primeiro slide, falando um pouco aqui sobre a educação na polis. A gente vê que Esparta, ali, uma das polis gregas, uma das cidades gregas, era uma sociedade militarizada, buscava ali o desenvolvimento da capacidade física das pessoas, ali, dos seus habitantes, da sua sociedade, a todo custo, com treinamentos rigorosos aplicados aí a meninos e meninas, as crianças ali no caso. Também era esperado que as mulheres tivessem bom desenvolvimento físico, um sinal de que teriam filhos fortes e saudáveis. A arte espartana muitas vezes retratou guerreiros ou pessoas com corpos ideais. Nesse slide aqui a gente tem uma representação aqui de uma escultura que seria lá o rei Leônidas, o rei de Esparta. Aqui abaixo a gente tem, abaixo do Leônidas, da escultura do Leônidas, a gente tem um capacete chamado ali de elmo, na época da Grécia Antiga, ali, na época da cidade de Esparta. Temos um capacete ali chamado elmo, que era chamado de elmo. E aqui do lado a gente tem outra escultura do que seria aí um guerreiro, um combatente espartano. Os conflitos ali na Grécia, falando um pouquinho aí dos conflitos, das batalhas. Os impérios remanescentes da região da Mesopotâmia, foram subjugados, ou seja, foram dominados ali pelo Império Persa. Os persas estabeleceram aí um domínio sobre outras sociedades, controlando aí vastos territórios, organizando aí esses territórios de maneira quase autônoma. E esses territórios eram chamados de satrapias, O dirigente, o governante dessa satrapia era chamado de sátrapa, geralmente era um rei, um governador, um sábio, e era chamado de sátrapa. Passando aqui para o nosso próximo slide. Falando aqui das guerras médicas, Guerras médicas que eram as guerras dos gregos contra os persas. Tinham esse nome porque os gregos eles chamavam os persas de Medas, porque existia paralelamente ao reino da Pérsia um país chamado Média, que era um império conjunto, Império Medo-Persa. Então por isso aí guerras médicas, porque os gregos chamavam os persas de Medas. Durante o século V a.C., durante lá o século V a.C., os persas dominaram algumas cidades-estados gregas, diversas polis e também suas colônias aí na Ásia. Dario I vai exigir aí a rendição de todas as polis gregas, porém Atenas e Esparta vão se opor ao Dario, a essa ordem, ao rei persa. O Heródoto, lá em seu livro de história, ele vai registrar aí esses eventos, dessas guerras médicas entre gregos e persas. Ele relata inclusive o esforço aí de 300 guerreiros espartanos, liderados lá pelo rei Leônidas, que a gente falou aí no slide anterior, para enfrentar aí os persas, que tinham um exército bem mais numeroso, bem melhor preparado, bem mais profissional. Esse episódio ficou conhecido como Batalha de Termópilas. Aqui nesse slide a gente tem uma representação aqui dessa batalha, uma dessas batalhas aí entre gregos e persas. Falando aqui agora sobre a Confederação de Delos e a Liga do Peloponeso. Após uma série de batalhas, encarniçadas, batalhas aí encarniçadas e sangrentas, conflitos aí duradouros e muito sacrificantes para ambas as nações, Pérsia e Grécia, os persas, enfim, foram derrotados. Para vencê-los, Atenas fez uma coligação com outras cidades gregas. Essa aliança ficou conhecida então como Confederação de Delfos. Atenas formou aí um império marítimo, cresceu ali a sua marinha, se fortaleceu maritimamente, nas armas navais, fortaleceu sua estrutura também urbana, e aí tomou uma série de outras medidas restritivas, e começou a cobrar muitos impostos aí de outras cidades, gregas. Os espartanos, por sua vez, não vão aceitar essas restrições, essas imposições, pagar esses impostos altíssimos, e eles vão formar uma liga também chamada Liga do Peloponeso. E o objetivo dessa liga era enfrentar os atenienses. O cenário grego então agora se volta para as guerras internas, as guerras internas e fratricidas, ou seja, os conflitos internos das cidades-estados internas da Grécia. Falando aí da Guerra do Peloponeso,
né? Essa guerra aí entre gregos e os próprios gregos, atenienses e espartanos. E espartanos, ela começa ali por volta de 431 a.C., vai até 404. Ocorreu aí essa guerra, né, conhecida como Guerra do Peloponeso. Após uma série de conflitos, a cidade de Esparta vai sair vencedora, né, derrotando aí sua rival Atenas, iniciando então uma nova fase, um novo período de controle sobre as demais polis gregas. Esse controle aí vai perdurar, né, vai se estender até o ano 371 a.C., quando Esparta vai sofrer aí uma derrota considerável, né, numa batalha contra Tebas, aí, contra a cidade-estado de Tebas, uma outra cidade grega, aí, portanto, uma outra guerra interna. Avançando aqui o nosso slide. Dando uma avançada aqui no nosso slide. Passando aqui para o slide 9. Enfraquecimento interno e domínio macedônio. Falando agora aqui sobre esse enfraquecimento então interno da Grécia e sobre o domínio macedônio. Essa série de conflitos que a gente está falando aqui sobre, né, as cidades internas, conflitos internos entre as próprias cidades-estado gregas, isso vai fragilizar, né, a unidade aí política e social da Grécia de maneira geral, pois não havia recursos mais, os recursos foram investidos aí nas batalhas, né, desestruturados, portanto, fragilizados. As cidades aí, né, gregas, elas não vão poder resistir, então, à ameaça dos seus inimigos externos, né? Findando ali o conflito interno, eles vão ter que lidar agora com conflitos externos, invasões aí de outras nações, ataques de outras nações, e eles vão acabar aí sucumbindo porque estavam enfraquecidos pelos conflitos internos. Foram atacados, então, por Filipe II, da Macedônia, lá no ano de 338 a.C., e não tiveram meios aí de se defender porque a economia grega estava arrasada, não havia recurso, não havia exército, né? Perderam muitos soldados, perderam muito da estrutura aí do seu exército. E depois, portanto, eles vão ser dominados pelo Filipe da Macedônia, né? Ele vai acabar dominando a Grécia, juntamente aí com seu filho Alexandre. E depois da morte de Filipe II da Macedônia, o seu filho lá, o Alexandre Magno, ele consegue reprimir aí algumas revoltas das cidades-estado gregas, e vai conseguir expandir aí sobremaneira o Império Macedônio, né? O Império Macedônio que vai então se confundir aí com o próprio Império Grego, a própria unidade política da Grécia. Por ele, né, havia essa união aí das duas culturas macedônia e grega. Dominou povos como os persas, os egípcios, fenícios, hebreus, árabes e formou um grande império. A partir desse domínio então dos arredores, que a Macedônia ficava ali no entorno da Grécia, ele começa por ali a dominar a Grécia, dominar e subjugar essas cidades-estados, né, sufocar ali algumas rebeliões, e a partir dali o Alexandre o Grande, ele, depois da morte do seu pai, o Filipe II, ele vai avançar sobre a Pérsia, vai conseguir enfim derrotar o Império Persa, é um império que nas guerras lá médicas os gregos não conseguiram derrotar os persas, era uma série de batalhas e conflitos intermináveis. Então o Alexandre o Grande agora vem da Macedônia, de um outro país, domina a Grécia e posteriormente ele vai conseguir também dominar a Pérsia, derrotando aí o rei Dario, né? E vai conseguir expandir o seu domínio aí, o seu império até o Egito, até boa parte ali do mundo conhecido daquela época. Bom, gente, isso era o que a gente tinha para tratar de conteúdo nessa aula. A gente se vê aí no próximo vídeo.